Iremos iniciar mais um departamento pessoal com Luciana. Hoje estaremos tratando sobre procedimentos operacionais quando se trata de férias. Todo empregado tem direito anual ao gozo de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com o artigo 129 da CLT, tendo um período aquisitivo iniciado da data da sua admissão até a conclusão de um ano de trabalho. E aí, por sua vez, a cada mês trabalhado, o empregado adquire 2,5 dias de férias, totalizando em 12 meses 30 dias. Então, basicamente, todo funcionário tem o seu período aquisitivo, que é contado da data de admissão até a conclusão de 12 meses. A partir do 13º mês, ele passa a ter direito, a partir do 12º mês, ele passa a ter direito ao gozo de férias, tendo aí um limite para a retirada dessas férias até 23 meses da data de admissão. Então, a empresa tem por obrigação, sempre quando o funcionário passa a ter direito a esse período de férias, a empresa tem por obrigação avisar com antecedência que aquele funcionário ele vai sair de férias. Então, como funciona isso? A empresa ela não pode chegar em você hoje e falar que amanhã você está de férias. Ela tem por obrigação avisar com um mês de antecedência para que assim você se programe para sair nessas férias. Claro que quem determina a data de sair é a empresa, porque ela é que necessita dos seus trabalhos, então ela precisa se programar para estar te liberando de férias. Porém, nada impede que você também busque a empresa e solicite uma determinada data. Caso fique bom para os dois, aí o seu empregador vai estar te liberando de férias. Lembrando que a empresa é que vai estar liberando esse funcionário para estar gozando as férias, ok? Então, vamos lá. A empresa tem por obrigação avisar o colaborador com antecedência mínima de 30 dias antes do início do gozo de férias. A nova legislação determina que você pode estar saindo de férias até 3 parcelas, considerando que a primeira não seja menor do que 14 dias. E aí, podendo dividir as demais. Então, hoje em dia, com a nova legislação, que veio desde novembro de 2017, passa então a poder dividir as férias em até 3 vezes, considerando que a primeira não seja menor que 14 dias. Então, o pagamento destas férias também deverá ser efetuado com 2 dias úteis de antecedência ao início do descanso, repassado então ao financeiro da empresa, sempre com alguns dias de antecedência. Lembrando que esse vídeo está falando sobre boas práticas e o que determina a legislação. Então, a legislação determina que o funcionário seja avisado com antecedência mínima de 30 dias, porém, o pagamento é também obrigatório com 2 dias de antecedência à data de saída de férias, isso 2 dias úteis. Lembrando que, para gozo de férias, a data de início desse gozo de férias não pode ser, tem que ser no mínimo 2 dias que antecede o DSR, ou seja, você não pode liberar ninguém de férias na sexta-feira, se ela trabalha no sábado, ou na quinta-feira, se ela não trabalhar no sábado. Então, você tem que tomar esse cuidado de liberar a pessoa, dos dias de férias, do primeiro dia de férias, não ser 2 dias que antecedem o DSR, ok? Nós também temos uma modalidade que é do abono pecuniário, onde a pessoa goza 20 dias, de férias, e o restante dos dias é pago como abono pecuniário no recibo de férias, e também 10 dias pagos em dinheiro na folha pelos dias trabalhados. Essa conversão de 1/3 de dias de férias, que o empregado tem direito, corresponde ao valor desse abono, que deve ser calculado sobre a remuneração das férias já acrescidas de 1/3 da constitucionalmente garantido, ok? Adiantamento de 13º em férias.
A legislação, ela determina que a empresa pode pagar um adiantamento de 13º salário em férias, porém, a legislação trabalhista vigente estabelece que seja pago, que pode ser pago até em 2 parcelas, e a primeira parcela, nela pode ser paga de fevereiro a novembro, contando que nessa solicitação seja realizado do dia 1º a dia 31 de janeiro. Tá? A empresa é obrigada a oferecer essas férias, né? A legislação, ela estabelece que esse adiantamento possa ser concedido, mas poucas empresas a realizam, tá? Mas a pessoa tem que fazer uma solicitação por escrito ao empregador durante o mês de janeiro, do dia 1 até o dia 31, né, do ano corrente que ela deseja tirar esse adiantamento 13º em férias, certo? Vamos lá, então vamos entender como que a gente controla essas férias. Como eu disse para vocês inicialmente, as férias, ela tem 12 avos para a pessoa ter o período, para ter o direito concessivo, ou seja, para a pessoa conseguir sair de férias, ela tem que ter no mínimo 12 meses de aquisitivo, né? Ou seja, da data de admissão, ela tem que trabalhar no mínimo 12 meses para ter direito às férias. Uma vez adquirido esse direito, a empresa tem, desde a data de admissão, né? Passando aí os 12 meses aquisitivo, ela tem 12 meses para poder, 11 meses, né, para liberar essa pessoa de férias, porque senão ela vai poder correr o risco de ter que pagar em duplicidade para essa pessoa. Então, a empresa, ela tem por obrigação ter um controle sobre os vencimentos dessas férias, porque, caso contrário, ela terá sim que arcar com o pagamento em dobro do período de férias, desse recibo de férias, por não ter cumprido o prazo legalmente solicitado em legislação. Então, como que eu faço? Eu vou no menu colaborador, eu venho no menu colaboradores, férias, períodos, listar. Nesse relatório, né, a gente tem aqui o período de férias número 2, e ele nos permite, então, gerar essa telinha onde eu coloco aqui nome do relatório. Você pode escrever férias, né? Níveis totais eu coloco 00, nível de quebra eu coloco 00, listar período a vencer, período aquisitivo, data de vencimentos. Eu geralmente coloco o início da empresa, 1/1 de 2000, data de vencimento até. No caso, se eu estiver olhando hoje, eu costumo colocar a data atual que eu estou olhando. Por quê? É hoje que eu vou passar o relatório. Porém, né, se vamos supor se esse relatório for referente ao ano de 2019, eu vou colocar então o período aquisitivo da data de hoje até o final do ano que vem, que é 31/12 de 2019, né? Aqui eu coloco a empresa, tipo de colaborador 1, aqui eu coloco a situação, retirando o demitido. No meu caso aqui, demitido é o número 7. Então, a situação demitido, para me tirar todo mundo que é demitido, eu coloco 1-6, vírgula, eu tiro 7, que é o que eu não quero que apareça, porque eu não quero saber se os demitidos têm férias ou não, e eu coloco do 8-99. Lembrando, gente, que esse programinha que nós estamos utilizando aqui é o módulo Administração de Pessoal dos sistemas da Senior, né? E como eu já havia dito para vocês em outros vídeos, nós utilizamos então o módulo da Senior para administração de pessoal, e aí eu estou demonstrando vocês utilizando esse sistema, ok? Feito isso, né, eles vão estar demonstrando para a gente no relatório o período aquisitivo, né, e também vai sugerir, né, uma data máxima aí para esse pessoal sair de férias. É através desse relatório é que nós utilizamos para poder estar verificando se está vencendo ou não 2 períodos, e também para estar passando para os gestores se programarem, né, e determinarem uma data para os seus funcionários saírem. Geralmente nós entregamos essa listagem na competência de outubro, né, para que eles possam programar até fevereiro do ano seguinte, para a gente iniciar aí o período de férias. Isso porque
determinadas empresas determinam a data que ela quer que o pessoal tire de férias. Então, vamos supor, se na sua empresa você pode passar em janeiro, ou se não, até dezembro, para o pessoal determinar quem vai sair no próximo ano. Né? E você sempre passa um e-mail informando a data máxima que esse pessoal tem que estar retornando, né? E confirma com esse pessoal mensalmente quem vai sair de férias no próximo mês. Assim você tem um controle maior sobre quem vai sair ou não. Isso porque no departamento pessoal a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque às vezes a pessoa agenda e chega naquela data, aquela pessoa não pode sair, de repente ela saiu antes em função de um problema familiar, ou de repente ela programou uma viagem e quer passar para frente. Então você tem que ter esse controle de verificar todo mês para ver se não tem ninguém vencendo duas, porque a pessoa pode programar pensando naquela data, de repente acontece um imprevisto, essa pessoa não pode sair. Então, por isso, a gente tem que ter o controle mensal de ficar verificando através desses relatórios quem é que está vencendo 2 períodos ou não, né? Além de estar controlando também, né, uma relação do qual esses gestores, né, de linha vão estar passando para vocês as datas mensais de quem vai estar saindo para você estar acompanhando juntamente com eles. Outro relatório que nós podemos utilizar é o menu colaboradores, férias, programações listar. Aí nós vamos estar utilizando o relatório 001, relatório de coleta. Neste relatório, ele sugere uma data limite pela qual o funcionário pode sair. Então, vamos supor, ele coloca lá período aquisitivo, 1/1 de 2015 a 31/12 de 2016. Então, considerando que em 31/12 de 2016, em 31/12 de 2018, de 2017, né, ele já completou 24 meses, então ele estaria com férias em dobro. Então, ele te sugere uma data limite para que você fique olhando aquela pessoa sempre para ver a situação dela. Então, pode ser um afastado que de repente não está na empresa, aí você sabe que naquele momento ele não está, mas assim que ele retornar, né, se ele tiver mais de um período vencido fora do prazo que ele saiu de licença médica, então você tem que tomar todo esse cuidado, ficar acompanhando essas pessoas das quais não tiveram programação de férias para aquele ano, para assim que ele retornar, você verificar novamente a situação dele e ver se ele já precisa sair de férias, ok? Então, como que é realizado o cálculo de férias? Primeiro, considera-se para efeito do cálculo das férias os valores percebidos dos salários variáveis durante o período aquisitivo. Exemplo, hora extra, adicionais noturno, os adicionais que ele recebe, né, nesse período, produtividade, gratificação, né? Então, a gente tem que verificar, porque caso esse funcionário receba mensalmente uma remuneração além do salário dele, você tem que ter uma média que você pode tanto utilizar os 12 últimos meses ou período aquisitivo para cálculo de uma média para estar fazendo, né, para estar incluindo no recibo de férias dele. Luciana, tá, mas você me disse que é período aquisitivo ou os 12 últimos meses. Você tem que verificar qual cálculo melhor remunera esse funcionário, tá? Como que eu faço o cálculo dessa média? Vamos lá. O cálculo da média funciona da seguinte maneira. Essa média também é disponível dentro do sistema. Você pode utilizar, então, o menu Cálculo, Ficha Financeira, Relação, o 001. Relação, ficha financeira. Nessa relação, o que você vai informar? Você vai informar, né, o título do relatório, você pode colocar lá média variável de férias. Tipo de cálculo, você vai colocar todos os tipos de cálculo. Calcular média, sim, porque você quer saber a média, né, que você tem ali. Listar referências, você pode colocar sim. Listar demitidos, você vai colocar não. Período inicial, aí é aquela questão, se você vai utilizar os 12 últimos meses ou o período aquisitivo, você escolhe.
Se for os 12 últimos meses, você pega a última folha paga e 12 meses anteriores. E você informa o período inicial e período final, considerando esses 12 meses. Níveis de totais zero, níveis de quebra zero, somente totais não. Você vai informar a empresa e o colaborador e os eventos que compõem a folha desse colaborador, ou seja, horas extras, adicional noturno, tem pessoas que têm hora extra 50% e 100%, o DSR sobre essas horas extras, as gratificações, produtividades, né? Ou qualquer tipo de prêmio de produção que é pago sobre mensalmente a este funcionário. Feito isso, né? Como que funciona isso? Para te explicar assim como fazer o cálculo, né? Primeira coisa que a gente faz para você conferir essa folha, essa média, né? Você pega então o salário hora, que é a mesma coisa, para saber quanto é o salário hora, você pega o salário base desse funcionário e divide por 220. Guarda esse número num cantinho. Depois, para você saber se aquela hora extra na média está correta, você vai colocar a hora extra, né? Você vai pegar lá a média dessa hora extra e vai pegar salário hora vezes, se for 50%, 1,5. Se for 60%, 1,6. Se for 70%, 1,7, assim por diante. O salário hora vezes 1,5, que corresponde a 50%, vezes a quantidade de hora extra, a média da quantidade de hora extra informado no recibo, nesse formulário. Valor de hora extra 100% é igual ao salário hora vezes 2, porque essa hora extra 100% é 2 vezes essa hora, né? Então, 2 vezes a quantidade de hora extra informada a 100%. O valor do adicional noturno é salário hora vezes. Aqui nós estamos informando 20%, né? Mas tem locais que o adicional noturno é um percentual a mais, então você verifica os documentos da empresa. Então, aqui é salário hora vezes 20% vezes a quantidade dessa hora de adicional noturno informado. Aqui está a hora extra, me desculpem, mas é hora de adicional noturno. O DSR é o salário hora vezes a quantidade de horas informado lá, título de DSR. Crédito de banco de horas, no caso se a pessoa tenha, aí é o salário hora vezes a quantidade dessa hora. E se tiver algum percentual sobre esse crédito do banco de horas, vezes o percentual sobre esse crédito do banco de horas. E isso utilizando a média anual e não o total dessas horas. A gente pega o total dessas 12 meses, né? Divide por 12, soma, né, o total das horas desses 12 meses, divide por 12 e calcula sobre o salário atual, certo? E assim por diante, de acordo com o evento que essa pessoa utilizar, tá? Como que eu faço o cálculo do recibo? Então, para efetuar o cálculo do recibo, eu vou no Administração de Pessoal, antigo Rubi, no menu Colaboradores, Férias, Recibo e Individual. Nessa tela inicial, eu vou preencher tipo de colaborador, um empregado, vou informar número da matrícula dele e vou observar num canto ao lado esquerdo da tela se o mesmo possui faltas. Caso ele possuir até 5 faltas, eu vou utilizar as informações que eu vou passar para vocês agora. Caso ele tenha mais de 5 faltas, aí vocês vão optar pela segunda opção que eu vou passar logo abaixo, ok? Então, vamos supor que nesse caso eu vou explicar para vocês como é o cálculo de quem não tem falta. Então, aqui, nesse cálculo, onde eu digo para vocês olharem? Aqui, ó, nesse campinho faltas. Nesse campinho faltas aqui, que é onde vocês têm que observar. Do lado esquerdo, nós temos aqui avos de férias, dias de direito, débito, abono, saldo e faltas. Nesse campo faltas, caso ele tenha mais de 5, nós vamos ver na opção que eu vou passar para vocês mais abaixo. Agora eu vou estar passando para vocês as informações sobre para quem não tem faltas, ok? Ou seja, a pessoa tem direito a 30 dias de férias. Então, vamos lá. Como que é feito, então, esse cálculo, Luciana? Nós vamos, então, utilizar. Feito isso, eu vou informar ali a data,
Vamos subir aqui de novo. Data de início, vou informar a data de início das férias. Dias de férias, se é 30, se é 14, né? No caso, se for o primeiro recibo de férias, ou se é 20, no caso de 20 aqui, eu vou informar aqui no dias de férias 20, dias de abono 10. Caso contrário, aqui dias de férias, se for 14 e mais uma de 7 a outra de 8, assim por diante. A gente vai fazer de acordo com os dias que você for liberar. Dias de abono, somente se aqui em cima for 20, aqui é 10. Adiantamento de 13º, é aquela questão que eu falei para vocês lá em cima. Se de repente a pessoa pediu dentro do prazo do dia 1 a 31 de janeiro para receber o 13º em férias, a empresa acatou, foi lá, aí na data do recibo de férias deles, ele vai receber esse adiantamento. Aí você informa assim. Caso contrário, você vai manter como não. Gerar adiantamento aqui, pessoal, ele vai gerar no lerite dele. Então, você mantém como sim. Você não pode informar não nesse campo, ou ele não vai levar para a ficha financeira do funcionário. Data de pagamento, o nosso sistema preenche sozinho, ou seja, são 2 dias úteis da data do início do período de férias. O restante aqui a gente deixa zerado, né? Ou o próprio sistema preenche sozinho. A gente só vai dando Enter até calcular. Quando chega em calcular, o que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer as horas diurnas. O que significa a hora diurna? Se eu informei 30 dias, eu vou ter lá o salário base. Caso contrário, vai ser 30, no caso, né, a quantidade de dias que você informou, né, vai ser o salário dividido por 30 vezes a quantidade de dias que tiver informado lá. O valor da média é a mesma coisa. Vai ser o valor da média financeira, que você fez o cálculo lá em cima, de acordo com os eventos que eu falei, né? Se for somente alguns dias, vai ser 30 dividido pela média, vezes a quantidade de dias de férias que ele vai gozar. Para aquela pessoa que recebe adicional de periculosidade, aí você vai pegar os dias lá, o valor das horas férias, mais as médias e multiplicar por 30%. Para aquela pessoa que recebe insalubridade, você vai pegar o valor da insalubridade, que é 20, que é 10 ou 20 ou 40% do salário mínimo, né? E se for dias, vai ser a insalubridade dividido por 30 vezes a quantidade de dias que ela vai sair de férias. 1/3 de férias, você vai somar todos os proventos que eu disse aqui acima, né? O salário, a média e os adicionais e dividir por 3. E o INSS é a soma dos proventos acima vezes a alíquota do INSS, porque aí você vai se encaixar na alíquota de acordo com o valor desses proventos, mais 1/3, ok? Tá, Luciana, e como que eu faço com o imposto de renda? O imposto de renda vai ser calculado da seguinte forma. Você vai pegar o total dos proventos menos dependentes. Hoje em dia, o INSS tem um valor por dependente, se não me engano, é R$ 189,00 e alguns centavos. E aí, você vai pegar a quantidade de dependentes, né, o total dos proventos, menos os 189 e pouco vezes a quantidade de dependentes, menos o desconto do INSS. Então, ele vai te trazer um valor líquido. Sobre esse valor líquido, tem uma tabela do imposto de renda, né, que determina até cada valor para cada percentual. Aí você vai jogar esse percentual de acordo com o valor líquido que nós retiramos aqui, né? Aí a gente vai passar para o percentual do imposto de renda. E aqui mais embaixo é o valor após a alíquota, porque eu vou determinar uma alíquota e vou multiplicar por esse valor. Ele vai me trazer um valor após a alíquota. E logo em seguida tem uma parcela a reduzir. Então, eu vou pegar esse valor após a alíquota e vou diminuir a parcela a deduzir. Aí, eu vou ter o valor do imposto de renda sobre as férias. Certo? Feito isso, conferir. O cálculo deu certo? Eu vou em calcular, depois em gravar. Ok? Após isso, verifiquei, tá tudo certo. Eu vou listar o recibo de férias, o aviso de férias e no caso, né, se teve algum abono pecuniário, eu vou listar também a solicitação de abono pecuniário, tá? Caso tenha, caso tenha. E imprimir 2 vias.
Caso a pessoa deseje gerar uma sequência de documentos, você tem que verificar se você tem essa sequência de documentos de recibo de férias, ok? Quando a gente vai imprimir o recibo de férias, né, nós temos aí alterar a data inicial, que é a primeira do mês, né, referente ao ano atual, a data final é a última do mês, o código da empresa e a matrícula, e pede para imprimir 2 vias. Agora eu vou para a opção seguinte, que é o caso de empresas que têm, colaboradores que têm mais de 5 faltas. A empresa pode descontar do funcionário, né, caso ele tenha faltas injustificadas cometidas dentro do período aquisitivo. A gente tem que tomar muito cuidado com esse detalhe, que é as faltas ocorridas dentro do período aquisitivo, certo? Conforme essa tabela de escalonamento que eu vou passar para vocês abaixo. Ou seja, se a pessoa tiver até 5 faltas, ela tem direito a 30 dias de férias. Se ela tiver de 6 a 14 dias de falta, ela só tem direito a 24 dias. Se ela tiver de 15 a 23 faltas, ela somente terá direito a 18 dias. Se ela tiver de 24 a 32 dias de falta, ela só tem direito a 12 dias. Se ela tiver acima de 32 dias de falta, ela não tem direito mais ao período de férias. Certo? Então, a gente tem que ficar bem atento a essa questão. Tá, Luciana, mas como que eu faço para verificar se essa pessoa teve faltas durante o período aquisitivo? Você emite o cartão de ponto dela durante o período aquisitivo e verifica se você teve alguma falta nesse período. Ou se não, né, dentro do módulo administração de pessoal, a gente vai no menu, aliás, aqui está dentro do controle de ponto, né? A gente vai em menu, cálculos, apuração, listar cartão de ponto. Aí aqui eu coloquei o número do nosso cartão, mas você pode pegar o cartão de ponto que você utiliza. Você informa que na data inicial o início do período aquisitivo, na data final, o final do período aquisitivo, coloca a empresa e o número da matrícula e pede para gerar o cartão de ponto e verifique quantas faltas ele teve durante esse período. Feito isso, né, você pode confirmar, né, dentro do período afastado, se ele teve mais algum dia de falta. Na nossa questão aqui, a situação de falta é a situação 40, falta injustificada, mas aí você verifica, né, qual que é o que você utiliza. Para cálculo dessas férias, como que a gente faz? A gente vai pegar o salário base dividido por 30 vezes os dias de direito, conforme aquela tabelinha que eu mostrei para vocês acima, do escalonamento de falta, que seriam os dias que ele teria direito, considerando as suas faltas, certo? Então, aqui seria o salário base dividido por 30 vezes os dias de direito, o valor da média variável dividido por 30 vezes os dias de direito, e assim por diante, tá? Igualmente as outras, só dividido por 30 e vezes os dias de direito. E no caso, então, Luciana, de quem tem férias com abono pecuniário. Nesse caso, sempre é bom verificar com a diretoria, porque além da empresa pagar 10 dias de abono pecuniário aqui, ela também terá que pagar mais 10 dias trabalhados em holerite. Então, é bom você solicitar a informação da empresa onde você trabalha, como que funciona para você estar liberando esses abonos pecuniários, porque isso onera a empresa de certa forma, ok? Então, horas de férias diurna, vai ser o salário base dividido por 30 vezes 20. As médias variáveis, você vai pegar o valor da média financeira dele, dividido por 30 vezes 20. O adicional de periculosidade ou insalubridade, aí você vai pegar, se for de periculosidade, você vai pegar os valores das horas férias, mais as médias, né, vezes 30%. Se for insalubridade, você vai pegar o valor da insalubridade dividido por 30 vezes 20, porque a insalubridade ela é calculada sobre o salário mínimo e não sobre o salário do colaborador. 1/3 de férias vai ser a soma dos proventos que nós dissemos aqui para cima, né, dividido por 3. E o abono pecuniário? Aí o abono pecuniário também é a mesma coisa. A gente vai pegar o salário base dividido por 30 vezes 10, porque é 1/3, né, dos dias que a pessoa tem direito, então seria 10 dias. A média do abono vai ser o valor da média dividido por 30 vezes 10. O da periculosidade ou da insalubridade será o valor, no caso da periculosidade, a gente vai pegar o valor do abono pecuniário
que está logo aqui em cima, mais a média do abono pecuniário vezes 30%. Se for da insalubridade, que no caso não vai ser periculosidade, aí eu vou pegar o valor da insalubridade dividido por 30 vezes 10, ok? 1/3 do abono pecuniário, como que eu calculo? Aí eu já vou pegar o abono pecuniário, mais a média, mais a periculosidade ou adicional noturno, calculado sobre esse abono, dividido por 3. O INSS, eu só vou pegar, eu não pego o abono pecuniário para cálculo do INSS. Eu só vou pegar as horas férias, as médias variáveis e o adicionais e 1/3 de férias. Eu não pego a parte do abono pecuniário, que ela não entra para cálculo do INSS, tá? Vezes a alíquota do INSS de acordo com a escala ali de valores que ele vai entrar, certo? O imposto de renda, por sua vez, eu vou pegar o total dos proventos, menos o valor por dependente, né, que é 189 alguma coisa por dependente, menos o desconto do INSS, igual ao valor líquido. Vejo na tabela de imposto de renda em qual percentual que entra, aí calculo o percentual, o valor após a alíquota desse percentual, eu diminuo a parcela a deduzir e depois calculo o valor do imposto de renda, tá? Gravei, imprimo as vias considerando também, né, o caso do abono pecuniário, certo? E nesse caso, caso a pessoa tenha faltas, eu vou tirar aí um relatório de faltas também, tá ok? Quais são as observações, gente, gerais quando a gente vai fazer algum recibo de férias? Todos os meses solicitar a confirmação dos colaboradores que irão sair de férias, conforme a programação realizada pelos supervisores e pelos gerentes. Porque às vezes acontece algum imprevisto, às vezes aquele funcionário não pode sair naquela época por causa de determinada atividade que está sendo desempenhada no setor dele. Então nós temos que confirmar, além de sempre orientar os gestores, né, sobre a data limite que essa pessoa tem para sair. Os recibos deverão ser emitidos de no mínimo uma semana de antecedência, né, para ter mais tempo para você tá pagando, né, para estar aí encaminhando esse recibo para colher a assinatura do colaborador. Lembrando que, antes de emitir o recibo, o funcionário tem que ser avisado com 30 dias de antecedência, e para você ter aí é bom você já aproveitar nessa confirmação com o gestor, já entregar para ele o aviso para colher assinatura. Verificar mensalmente se nenhum colaborador está com 2 férias prestes a vencer. Então, quer dizer, por mais que você já tenha avisado o colaborador, aliás, o gestor desse colaborador, você tem por obrigação, como departamento pessoal, tá aí acompanhando os vencimentos de 2 períodos e assim tá avisando para o gestor. Uma vez que tenha vencido algumas férias, as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Antigamente era em um só período, hoje pode ser em até 3. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. E isso é pago para o empregado. O que então a gente tem que ter muito cuidado, que isso vai estar onerando a empresa. E por isso, então, é de responsabilidade do DP, né, de cada empresa, verificar o vencimento e avisar o gerente antes que acumule 2 férias, né? E o que isso eu mostrei para vocês no início do vídeo, né, que dentro do sistema do Sênior, no módulo Administração de Pessoas, você tem no menu Colaborador, Férias, Programações, Listar, um relatório onde você pode estar acompanhando e que tem ali uma data sugerida, aonde você pode estar informando ao gestor que é o limite para essa pessoa estar tirando as férias antes de vencer 2 períodos. Outra coisa que é muito importante é que o empregado ele pode perder o período de férias quando no curso do período aquisitivo ocorrer, no caso, um gozo de licença, né, com percepção de salário com mais de 30 dias, ou se ele estiver afastado pelo INSS, tanto por acidente de trabalho ou auxílio-doença, por mais de 6 meses, tá? Embora descontínuo, mas dentro do mesmo período, ou seja, ultrapassou 180 dias dentro do mesmo período aquisitivo, essa pessoa perde o direito de estar gozando essas férias, ok? Então, a gente tem que estar bem atento nesse sentido para não permitir nem que vença 2 períodos
né? Ou que de repente possa deixar de pagar aí dentro do prazo, a partir do momento que o gestor, né, passou para vocês uma data para estar tirando, para esse funcionário estar gozando férias. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar passando para mim nos comentários. Dá um joinha, ajuda aí com novos vídeos, tá? Eu vou estar passando para vocês rotinas do departamento pessoal que acontecem mensalmente, informando para vocês boas práticas. Não quer dizer que toda empresa utilize da mesma forma. Então, caso você tenha alguma dúvida que eu possa ajudar, coloque aí nos comentários. Caso vocês tenham interesse aí de estar tendo conhecimento em outras áreas, se vocês quiserem colocar sugestões de novos vídeos, eu vou estar passando para vocês, tá ok? Muito obrigado, dá um joinha, se inscreva no canal e acompanhe aí os procedimentos mais utilizados no departamento pessoal, tá ok? Muito obrigada por aqueles que têm acompanhado os vídeos. Até mais, até a próxima.